Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada. Família Amiga é uma ação do projeto Educar com Diálogo. E hoje o nosso propósito é refletir um pouco sobre a importância da gente estar organizando dentro da rotina familiar um tempo e espaço para dialogar com os filhos. Um tempo e espaço para trocar ideias, para conhecer um pouco das suas opiniões, para conhecer um pouco dos seus sonhos. E, para tanto, é importante que a gente faça isso numa rotina organizada. Não adianta a gente tentar fazer isso esporadicamente. Até porque educar implica em realizar momentos de interação com os filhos no cotidiano. Então, hoje a gente traz aqui uma questão que a gente gostaria de estar colocando. Educar com diálogo requer rotina e foco. Toda família deve ter uma rotina, né? A gente organiza. Se a gente às vezes não organiza isso sistematicamente, mas a gente já tem isso, né, no rol das atividades que a gente vai estar realizando. O que a gente está propondo aqui é que a gente pare para pensar um pouco na organização dessa rotina. O que a gente faz do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, quais atividades que a gente organiza nesse tempo e espaço diário, e onde que a gente está encaixando os momentos de diálogo com os filhos e com as filhas. Momento de diálogo com as pessoas do nosso convívio cotidiano na casa, né, no nosso lar. Com as pessoas que fazem parte da moradia, de onde nós, né, moramos. E aí a gente queria estar trazendo como reflexão que é importante reservar tempos e espaços para dialogar com os filhos. Esse momento de diálogo é parte do momento educativo, né? Sabemos as necessidades e possibilidades de cada família, né? Sabemos que existem famílias que têm necessidade de estar realizando outras atividades com bastante intensidade, mas nós chamamos atenção, sugerimos de que dialogar com os filhos não pode ser deixado para depois. Dialogar com os filhos precisa ser foco, precisa estar no rol das atividades prioritárias. Se a gente organiza uma rotina, a gente tem atividades fundamentais e atividades secundárias. Dialogar com os filhos no cotidiano precisa se inserir nas atividades fundamentais, não é mesmo? Tudo isso por quê? Porque se desejamos oferecer uma educação familiar de qualidade, nós não podemos colocar os nossos filhos em segundo lugar, nas atividades secundárias, né? Agora, essa atividade também precisa ser pensada de acordo com a faixa etária. Se os nossos filhos são filhos já jovens, né, que já têm uma idade maior, a gente precisa estar organizando os tempos e os espaços de acordo com as suas necessidades. Do mesmo modo, se eles são adolescentes ou crianças, também a organização desse tempo e espaço, o modo como a gente vai interagir com eles nesse tempo e espaço, precisa ser de acordo com a sua faixa etária. Mas o que a gente precisa estar entendendo também, além disso tudo, é que, considerando a faixa etária, para a gente poder trazer as atividades peculiares às necessidades das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, nós também precisamos considerar que precisamos, em algum momento, caso tenhamos essas 3 faixas etárias no cotidiano da nossa família, precisamos também ter um momento com todos, né? Agora, esse momento de dialogar é um momento de trocar ideias, é um momento de oportunizar que os nossos filhos externem seus desejos,
oportunizar que eles coloquem as suas opiniões. Então, não podemos correr o risco de fazer desse momento um momento de adulto falando para os filhos, adulto perguntando e filho respondendo. Não fica parecendo uma sabatina, fica parecendo um sermão. E não é nesse sentido que a gente defende a base, a perspectiva do diálogo. O diálogo significa interação, troca, né? E adulto atuando como mediador. Vão existir outros momentos em que a gente vai precisar intervir, né, de uma forma mais incisiva, vai precisar de uma orientação mais pontual, né, em que eles vão ter que ouvir o que a gente tem para dizer. Vai ter momento em que a gente vai perguntar mais, eles vão responder, né, questões. Mas esse momento específico que a gente está sugerindo não é para isso. É um momento em que nós vamos atuar como mediadores, no sentido de provocá-los, no sentido de instigá-los a trazer para a roda de conversa as suas questões. Então, a gente vai exercitar um pouco mais a escuta, a gente vai exercitar um hábito de fazer perguntas inteligentes, de proporcionar problematizações inteligentes, no sentido de fazer com que eles externem e não se calem, né? Sabemos que vamos ter alguns que no início vão resistir por conta de não terem o hábito, né, de participar desse tipo de diálogo, mas sabemos que no processo o hábito do diálogo vai fazendo com que as pessoas se entendam melhor. O assunto também é muito importante, né? Então, e também não adianta querer estabelecer um tema para fazer um grande debate, né? É importante ouvi-los, e à medida que a gente vai ouvindo, à medida que a gente vai conversando, a gente vai descobrindo e compreendendo questões que satisfazem aquela faixa etária, que satisfaz aquela situação, questões que eles estão vivendo naquele momento, coisas que eles gostam, né? Esporte, música, coisas do cotidiano que eles gostam de estar conversando. Mas aí alguém pode falar assim, mas eles gostam de coisas que eu não gosto, eu vou ter... Sim, educar filhos significa interagir com eles nas suas especificidades. Esse é um momento educativo, né? Então, o assunto pode ser combinado entre os participantes, pode ser colhido no decorrer de uma conversa, desde que sejam assuntos do interesse e das necessidades deles, né? Se é crianças, a gente vai trabalhar com assuntos relativos a crianças, se for adolescente, de acordo com o adolescente, se for jovem, de acordo com o jovem. Se a gente tiver que juntar as 3 faixas etárias em determinado momento, a gente cria uma situação de interação que satisfaça a todos. Agora, não é muito produtivo transformar esse momento em 1 hora, 2 horas, porque a gente está pensando numa rotina, né? Então, a gente tem várias atividades para estar fazendo, a gente insere essa atividade. Então, se a gente conseguir reservar 15 minutos para esse tipo de conversa, vai criando um hábito e vai criando uma leveza, vai criando uma oportunidade de interação, e inclusive no decorrer do processo eles cobram quando a gente não, de repente tem um momento que a gente não está conseguindo realizar a atividade, eles cobram. Outra questão que é legal de estar colocando é que nessa conversa, onde é um bate-papo em que nós adultos vamos exercitar mais o ato de ouvir e de fazer significativas perguntas, né, para que a conversa tome um rumo, né, de um bate-papo importante, a gente vai conhecendo mais os nossos filhos, a gente vai entendendo mais eles, a gente vai percebendo mais aonde eles precisam ser tocados,
E isso que a gente vai compreendendo nesses momentos vai ajudar no processo educativo cotidiano, no decorrer dos outros momentos educativos, né? Primeiro, porque a gente vai estar entendendo, vamos conhecê-los melhor e vamos compreender melhor as suas necessidades e seus desejos. E segundo, por quê? Porque a gente exercitou o ato de ouvir e de fazer significativas perguntas. Então, no momento que a gente for fazer as mediações e as intervenções em outros tempos e espaços educativos, a gente também já está com esse hábito. Porque muitas vezes a gente não deixa as crianças, não deixa os filhos, os adolescentes, os jovens externarem as questões. A gente já vai falando o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, com uma determinação de cima para baixo. Ou então, às vezes, a gente deixa fazer da forma que eles desejam, né? A gente não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem 8, nem 80. A gente precisa criar um equilíbrio. E esse momento ajuda a gente a exercitar essa escuta, né? Uma escuta criativa, uma escuta responsável, uma escuta comprometida com o processo educativo das crianças. Então, isso também é muito importante. E aí tudo vai ficando mais fácil, né? Tudo vai ficando menos complicado para a gente poder estar fazendo educação familiar, para a gente estar organizando os tempos e espaços educativos no nosso cotidiano. Com o diálogo, tudo fica mais fácil, não menos desafiador, mas muito mais tranquilo e muito mais coerente com a formação que desejamos para os nossos filhos.